Uma boa noite a todos. Estamos novamente aqui com o objetivo de fazermos as nossas reflexões, o nosso estudo com os nossos amados frequentadores da nossa sociedade Cristo, Amor e Paz, para que possamos dar continuidade ao nosso processo de estudo e entendimento dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos conforta. Eu convido a todos a me acompanharem na prece de abertura do nosso trabalho da noite de hoje. Fechamos os nossos olhos, vamos respirar lenta e profundamente, esquecer as nossas preocupações e mentalizarmos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, para pedir que despertemos para a importância do movimento que foi feito pela nossa família espiritual para que estivéssemos encarnados neste momento histórico da humanidade. Quanto amor envolvido pela espiritualidade maior para o nosso progresso e para o nosso aprendizado. Por isso, só temos a te agradecer. Jesus amado, obrigada pelas dificuldades. Por que não agradecer pelas dificuldades experimentadas? Pois sentimos o teu amparo, o teu amor. Pai, nos ensina a confiar no teu amor nos momentos mais conturbados da nossa caminhada, para que possamos, com esta confiança, seguirmos neste caminho evolutivo a que nos propomos antes de aqui chegar. Envolvidos pelas vibrações de puro amor, pedimos então que nos dê a inspiração necessária para as reflexões da noite de hoje. E então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais, nós pedimos permissão para darmos por aberto o nosso trabalho desta noite. O nosso trabalho, na noite de hoje, tem como título Nossos Filhos são Espíritos. Eu quero ler um pensamento que muitos atribuem ao Saramago e outros dizem que é de autor desconhecido, mas é maravilhoso e eu acho muito pertinente para o nosso trabalho essa fala, se for de Saramago, que nós possamos aproveitar. Olhem bem, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como assim perder? Não é nosso? Recordam-se, no início da nossa fala, foi apenas um empréstimo. Não é maravilhoso? É um curso intensivo, né? De como aprender a amar, ser pai e mãe. Esse nosso trabalho, eu me baseei no livro do Hermínio Miranda, que é Nossos Filhos são Espíritos. E ele faz umas abordagens muito interessantes, e no capítulo 2, o título é Coisas para Desaprender. E é muito interessante, né? Nós precisamos nos reconstruir, né? Nós precisamos desaprender e refazer novos conceitos.
E o Hermínio Miranda traz esse capítulo que é muito interessante, porque ele diz que a primeira coisa que nós precisamos desaprender com relação às crianças é que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Ele diz que cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. E quem de nós já não ouviu, e eu lembro, eu mesma, antes de conhecer essa característica dos nossos filhos, eu cansei de dizer, ela é teimosa como o pai dela, é que a gente diz. Ele tem a rabugice do vô. E aí a doutrina espírita vem nos dizer que nós não herdamos. Mas aí nós podemos perguntar, mas como é que os meus filhos são tão parecidos comigo ou com o pai no temperamento? É que nós nos reunimos por afinidade, por características afins, né, da personalidade, do caráter. Por isso que nós somos parecidos, temos as mesmas características naquele grupo familiar. Então, e outra coisa também que o Hermínio Miranda vem nos dizer para a gente se desconstruir, desaprender, até ele diz que é com o objetivo de abrir espaço para novos conceitos. Ele diz que esses espíritos que nos são confiados, eles não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver e não viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Então, nós precisamos saber disso, que os nossos filhos não são páginas em branco. São criaturas vividas, experimentadas e dotadas de muita capacidade intelectual e cultural, às vezes muito maior que a dos próprios pais, né? Sabem muito. E muitos de nós nem sabemos. Não sabemos nem conduzir nossas próprias vidas. Não fazemos aquilo que pregamos e até recomendamos aos nossos filhos, né? Recomendamos e não fazemos. E tem até aquele dito popular que eu acho muito errado, embora eu entenda que os ditos populares são muito sábios, mas esse eu não consigo concordar, que diz, faz o que digo, mas não faz o que faço. Porque no quesito educação, eu tenho que dar exemplos, porque o exemplo arrasta, e a palavra, ela se perde no vento, né? Então, nós precisamos exemplificar para os nossos pequenos, porque eles nos imitam, né? Eles fazem aquilo que vêm os pais, os adultos fazer. E outra coisa que também é bem acentuado nesse livro é que nós não somos donos. Os filhos não são nossos, mas são almas eternas em estágio temporário em nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. Isso é Hamed que nos diz, aquele espírito que é mentor do Francisco do Espírito Santo Neto. E nós temos, eu acho que todos conhecem, aquele poema lindo do Khalil Gibran, né, que diz que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Então nós temos vários segmentos, né, nos dizendo que os filhos não são nossos. E nós já percebemos isso, né? Eles são da vida, realmente. Nós, pais, produzimos o corpo físico do nosso filho. O espírito é obra divina,
com bagagem pretéritas, já existiram e tem biografia, né? Isso nós já falamos e é bom ressaltar. Tem vida própria, né? É importante que nós sabemos. E nós temos conhecimento, os espíritos vêm nos esclarecer, que a encarnação, a reencarnação acontece até os 7 anos, quando o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas e é mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho para a criatura, na consolidação dos princípios de responsabilidade e renovação. Então, nosso papel é fundamental. E como nós temos notícia de que até os 7 anos o espírito ainda não completou a reencarnação, fica mais fácil lidar com as crianças, porque a dificuldade que elas experimentam nos primeiros anos de vida na carne é apenas de movimentar satisfatoriamente a sua maquininha de viver na Terra, né? Que é o corpo. E só fica pronta para funcionar aí pela adolescência e em melhores condições lá na maturidade. Daí ela está no auge daí para funcionar da melhor maneira. E a idade infantil torna o espírito mais brando, mais acessível aos conselhos. É o período ideal para se realizar a educação do espírito reencarnante. Mas nós também precisamos saber que não é o único período, né? Ele prossegue na adolescência. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 385, em que Kardec nos diz, é uma nota do Kardec, que a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter. Olha o verbo usado por Kardec. Reformar, que significa formar novamente, corrigir, né? Então, corrigir o caráter, reprimir as más tendências. Esse é o dever que Deus confia aos pais, né? Que é uma missão sagrada pela qual terão que responder. E nós sabemos disso, né? Que aquela famosa pergunta que a gente lê muito, estuda muito. Que fizestes com os filhos que te confiei? Vamos responder a isso. Teremos que responder, né? Qual foi o nosso empenho com os filhos de Deus que nos foi confiado? Mas, em suma, passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Não impossíveis, mas tornam-se mais difíceis depois que eles são maiores, né? Mas aí a gente vê que nós somos atraídos ao agrupamento familiar através de laços de simpatia ou de antipatia, dependendo das necessidades kármicas, né? E aí nós temos filhos biológicos quando nós formamos, né, o corpo físico que vem de nós, ou podemos também adotá-los, que são escolhidos por nós para amarmos. E nós sabemos que existe um planejamento, inclusive para adoção. O Hermínio Miranda fala, também tem um capítulo sobre adoção, né? Existe uma programação para o espírito ser gerado por um casal e ser criado, adotado por outro, pela necessidade genética e pela necessidade de condução moral daquele espírito que ele precisa ir para um determinado lar. Então, existe um planejamento reencarnatório, uma programação de quem será meu companheiro de jornada, quem é que eu receberei como filho, como parente, como nora, né? E aí a gente vê nas obras de André Luiz
que ali, quando a mãe de André Luiz diz que irá reencarnar, que terá como marido o pai de André Luiz novamente e receberá como filhas as duas irmãs que se encontram no umbral. E as duas irmãs são as amantes do marido. Então aí dá para ver que está planejado, estão planejando a reencarnação da mãe do André Luiz. Nós vemos em outras obras, como Missionários da Luz, que tem a reencarnação do Segismundo, que é um fato muito comentado no meio espírita, muito falado e divulgado. Toda a programação, tem 2 capítulos nesse livro que fala da programação dessa reencarnação. E isso está também no Livro dos Espíritos. Na questão 258, os Espíritos informam, quando Kardec pergunta, que nós escolhemos o gênero de provas, porque havemos de passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Claro que existem exceções, né? Tem algumas criaturas que não têm essa oportunidade. Às vezes a reencarnação é na compulsória, mas normalmente a maioria de nós escolhemos as nossas provas. Muito embora às vezes a gente diz, não, eu não escolhi. Escolheu. Daí tem até uma fala que diz assim, não, tu não pediste para vir meu filho, tu imploraste. Então, que é assim que acontece, né? E quais são os motivos, né, que nos levam a conviver, a ter esse encontro de almas no nosso lar? De almas que se acertam, que se desacertam, que se digladiam, né? Olha, pode ser resgate, pode ser que eu tenha que resgatar, pode ser que seja um apoio, né? Se eu recebo um filho muito amado, muito querido, muito evoluído, é um apoio que ele vai me dar. Pode ser por afeição, desafetos que vem e precisamos, e missão, né? E aí eu lembro, eu não sei se vocês assistiram a minha palestra anterior, em que eu falo no caso da Anacleta, também no livro Missionários da Luz, em que a Anacleta, ela reencarna, ela vem com os filhos que ela não soube conduzir, e 3 filhos em condições precárias. E uma vem, uma mais evoluída, para apoiar essa mãe na caminhada, que vai ser muito difícil. Então tem o apoio, tem por afeição, então vários são os motivos, né, dos nossos encontros. E com uma única finalidade, que é estreitar os laços de amor, que a gente sempre diz, toda essa conversa, todas as leituras que fazemos, tem um objetivo, nos ensinar a amar. Precisamos aprender a amar, mas amar indistintamente. Amar a toda a humanidade como nós amamos os nossos filhos. Bom, outra coisa observada, todos nós sabemos que desde cedo a criança expressa o seu interior. As suas tendências, né, boas ou más, fazem parte da individualidade espiritual. Tudo que foi desenvolvido por ela em existências anteriores, a criança já mostra. E dessa compreensão, quando nós observamos, decorre a grande missão dos pais em relação a esses espíritos. Porque eles vêm para aperfeiçoar-se, substituir as más inclinações por boas, os maus hábitos por outros mais saudáveis, né? Então, iniciar e continuar o desenvolvimento de potencialidades divinas, que nós temos um potencial divino enorme, porque quando fomos criados, foi colocado dentro de nós a centelha divina. Nós trazemos essa centelha dentro de nós. E o compromisso dos pais é fazer esse despertamento. E nós, como pais, precisamos observar
que além daquele corpinho frágil com que nós iniciamos as nossas vidas, existe um espírito imortal, dotado de personalidade, né, maturidade e tendências que nós, pais, precisamos modificar através da educação e da dedicação. Então, esse espírito imortal que nós recebemos, nós temos uma responsabilidade para conduzi-los, né, nesse caminho do bem. Então, quando o espírito atinge a maioridade, e se a educação não aconteceu no lar, aí só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento dessa criatura e as novas concepções. A gente costuma dizer, né? Aprende comigo, porque senão a vida vai te ensinar lá fora. É bem isso. Então, tentemos. Às vezes a gente não dá conta, né, meus irmãos? Às vezes a tarefa não conseguimos cumprir, mas precisamos nos empenhar, né? Porque uma coisa que nós observamos é que os filhos são nossos companheiros de evolução. Eles são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que nós possamos ajudá-los, né, a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. Mas eles são companheiros de evolução, né? Muitas vezes eles nos ajudam a evoluir, nós evoluímos através deles também. E uma coisa que também eu lembro daquela passagem da Anacleta no livro Missionários da Luz, em que os filhos se perdem pelos excessos de mimos e de carinhos, e porque nós, seres humanos, nós aprendemos mais com a falta do que com o ganho. Muito mais com as perdas do que com conquistas. Por isso nós não podemos nos comprometer de dar de tudo aos nossos filhos, não deixar faltar nada, nem tentar preservá-los das adversidades da vida, né? Nós temos essa mania de achar, eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Não, nós precisamos deixar os nossos filhos vivenciar as frustrações e as dificuldades. E é no lar que se iniciam as nossas lutas. Os filhos são espíritos a nós ligados por diversos laços, seja de afeição ou de reparação. Então, nós vamos reparar, ou já é um grande amor que nós vamos ajudar. E educar é criar hábitos. E para isso, nós precisamos de disciplina, né? Nós precisamos disciplinar os nossos pequenos, criar hábitos, porque nós vamos habituando, até que vai no automático, né? Como escovar os dentes. Eu crio o hábito de escovar os dentes. Eu habituo, até que vai no automático. Eu não consigo mais ficar sem aquele hábito de escovar meus dentes. E assim outros costumes, né? Então, educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. E cuidado, se não está dando trabalho, é porque não está sendo educado. Então, eu acho que era isso que nós tínhamos para refletirmos na noite de hoje. Eu tenho certeza que tudo que nós falamos, os nossos irmãos já tinham conhecimento, mas o objetivo é para fazermos refletir, lembrarmos, né? Que é uma maneira de nós introjetarmos, é repetirmos. Então, que fique tudo isso dentro de cada um de nós, que nós possamos passar adiante, exercitar e colocar em prática tudo aquilo que a nossa abençoada doutrina nos oferece. Então, nós pedimos permissão aos nossos mentores espirituais, ao nosso patrono José das Índias, para darmos, então, por encerrado
o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigada a todos.